Olá, pessoal, e hoje nós chegamos na nossa aula número 25, que é a relação entre frações decimais e números decimais exatos. O que são frações decimais? São aquelas que têm denominador 10, 100, 1000, etc. Ou são equivalentes a elas, não é? Por exemplo, os 7 décimos, 11 centésimos, 9 milésimos, 3 quintos, porque 3 quintos eu posso multiplicar numerador e denominador por 2 e chegar nos 6 décimos. 7/50 também, porque eu posso multiplicar por 2 o numerador e o denominador e obter o 14 centésimos. E o 33/30 também, por quê? Porque eu posso dividir numerador e denominador por 3 e encontrar 11 décimos. Né? Então, as frações decimais, ou elas têm denominador 10, 100, 1000, ou são equivalentes a elas. Números decimais exatos, ou decimais exatas, simplificadamente, são números com uma vírgula e uma quantidade limitada de algarismo depois da vírgula. Olha aqui alguns exemplos. 7 décimos. Né? 7 décimos. Né? Aqui 0 unidades e 7 décimos. Aqui, olha, 0 unidades, 2 décimos e 5 centésimos, ou 25 centésimos. Essa outra, ó, 3 unidades, 0 décimos, 2 centésimos, 9 milésimos, ou 3 inteiros, né? Antes da vírgula nós chamamos de inteiros, 3 inteiros, e 29 milésimos. Outros exemplos, ó, 3 milésimos. Né? Por quê? Tenho 3 casas depois da vírgula. Então, milésimo, 3 milésimos. 15 inteiros e 7 décimos. Né? O que está antes da vírgula são os inteiros. Então, 15 inteiros e 7 décimos. Muito bem. Vamos ver agora a transformação de fração decimal em número decimal exato. Aqui ao lado direito a gente vê várias aplicações dos números decimais, esses que nós estamos estudando agora, não é? Então vamos lá. Vamos transformar fração decimal em número decimal. Por exemplo, essa fração decimal aqui, ó, 7 décimos. Eu posso transformar num número decimal, 0,7, porque tem uma casa aqui, um zero aqui, então uma casa depois da vírgula, 7 décimos. Outro, 41 centésimos, né? 41 centésimos. Tem 2 zeros, então tem que ter 2 casas depois da vírgula, 0,41, que a gente lê 41 centésimos. 6 centésimos. Veja aqui os 6 centésimos. Né? Tem 2 zeros. Então tem que colocar 2 casas depois da vírgula. Então é 0,06, que a gente lê 6 centésimos. 23 milésimos. 23 milésimos, olha aqui, 23 sobre 1000, 23 milésimos. São 3 zeros, então tem que ter 3 casas depois da vírgula. E eu leio 23 milésimos. Agora nós vamos fazer a transformação de fração equivalente a uma fração de denominador 10, 100, 1000 em número decimal. Tá? Vamos lá então. 3 quintos. 3 quintos. Eu tenho que transformar o denominador em 10, 100 e 1000.
Então, aqui é fácil. Basta multiplicar o 5 por 2, dá 10. Se eu multipliquei por 2 o 5, tenho que multiplicar o numerador 3 por 2 também. Então, 3 vezes 2, 6. 5 vezes 2, 10. Já tenho a fração decimal, 6 sobre 10, 6 décimos, que eu escrevo na forma decimal assim, 0,6. 7/200avos. 7/200avos. Eu tenho que transformar o denominador em 10, 100, 1000, etc. Então, aqui, 200 para transformar em 1000, multiplico por 5. Ao mesmo tempo, tenho que multiplicar o numerador 7 por 5. Então, vai me dar 35 sobre 1000, que é 35 milésimo. E escrevemos na forma decimal 0,035. 8/40avos. Nós temos que transformar o denominador em 10, 100, 1000. Nesse caso aqui, se eu dividir por 4, eu obtenho 10. 40 dividido por 4, 10. Ao mesmo tempo, tenho que dividir o 8 por 4, dá 2. 2 décimos que eu escrevo na forma decimal como 0,2, né? Olha aqui, 1 inteiro e 3 quartos. 1 inteiro e 3 quartos nós já aprendemos a transformar em fração imprópria. 4 vezes 1, 4, mais 3, 7. 7 quartos. Bom, aqui é 4. Eu tenho que transformar em 10, 100, 1000. Se eu multiplicar por 25, vai dar 100. Então, eu tenho que multiplicar o 7 também por 25. Fazendo isso, dá 175 sobre 100, que é, aqui tem 2 zeros, então tem que ter 2 casas depois da vírgula. 1,75, tá? Ou seja, 1 inteiro e 75 centésimos. Aqui, olha, 108 dividido por 250, ou 108 250avos. O 250 tem que ser transformado em 10, 100, 1000, não é? Aqui, olha, é fácil perceber que se eu multiplicar por 4, vou obter o 1000. 250 por 4 dá 1000. Então, eu tenho que multiplicar o 108 por 4 e obtenho 432. Aqui eu tenho 432 milésimos. Não tem 3 casas aqui? Então, aqui, depois da vírgula, tem que ter 3 casas. E o que eu leio é 432 milésimos. Agora, a transformação de decimal exata para fração decimal. Agora, do número decimal para fração. Simples, né? Aqui, ó, 0,3, 3 décimos, né? O que eu faço? Coloco 3 sobre 10, né? 3 décimos. Porque tem uma casa depois da vírgula, 1 zero aqui, 3 décimos. 24 centésimos, ó, 0,24, 24 centésimos. O que eu faço? É 24 sobre 100, por quê? Não tem 2 casas aqui, então tem que ter 2 zeros aqui, 24 centésimos. Aqui, ó, 7 milésimos. Tem 3 casas depois da vírgula, 7 milésimos. Se tem 3 casas depois da vírgula, é sobre 1000, 7 sobre 1000, né? Que a gente lê também 7 milésimo. E aqui, olha, 2 inteiros e 3 décimos. 2 inteiros e 3 centésimos. Na verdade, é 203 centésimos. Como tem 2 casas aqui, eu vou pôr 2 zeros aqui. Então, é 203 sobre 100, que a gente lê 203 centésimos. Este exemplo, 0,129. Tem 3 casas, então é milésimo. 129 milésimos. Em fração, é 129 sobre 1000, que também a gente lê 129 milésimo. Aqui 0,91, ou seja, 91 centésimos. Tem 2 casas.
Então, como eu leio, eu escrevo lá 91 centésimos. 91 sobre 100, que é 91 centésimos. Vamos ver outros exemplos, né? Este aqui, ó, 23 sobre 10. O 23 sobre 10, a gente poderia pôr, tem um zero, a gente poderia pôr diretamente aqui 2,3. Né? 2 inteiros e 3 décimos. Mas eu posso fazer essa passagem, que nós já aprendemos. É uma fração imprópria, eu vou transformar em número misto. Né? 2 vezes 10, 20, com 3, 23. Então, é 2 inteiros e 3 décimos. Olha como que eu escrevo 2 inteiros e 3 décimos. 64 vinteavos. 64 vinteavos. Outra vez, se eu dividir 64 por 20, vai dar 13 e sobra 4. Então, 3 vezes 20, 60, mais 4, 64. Então, dá 3 inteiros e 4 vinteavos. Esse 4 vinteavos, se eu dividir por 2, eu vou obter 10 aqui no denominador. E lá, 2. 3 inteiros e 2 décimos. Que eu posso escrever 3,2. 3 inteiros e 2 décimos. Este, ó, 1 inteiro e 13 centésimos. Então, ó como que eu escrevo, né? 1 inteiro, 13 centésimos. Isso vai me dar 100 vezes 1, 100, mais 13, 113. 113 sobre 100. Né? Aqui transformamos número decimal em fração decimal. Aqui eu transformei fração decimal em número decimal. Né? 4 inteiros e 8 décimos. Né? Escrevo em forma de fração, 4 inteiros e 8 décimos. Este 10 aqui eu posso simplificar por 2 e 8 por 2, dá 4 inteiros e 4 quintos. Isso, para transformar em fração, 5 vezes 4, 20, mais 4, 24 quintos. Então, transformei o número decimal 4,8, 4 inteiros e 8 décimos, em 24 quintos. 0,7 é igual a 0,70. Né? Por quê? Porque 0,7 é 7 sobre 10. 7 décimos. Né? E o 0,70 é 70 sobre 100, sobre 100. 70 centésimos. Mas se eu simplificar por 10 aqui, obtenho 7 décimos. Ou seja, 7 décimos é igual a 70 centésimos. Esse aqui, olha, 0,300 é 300 milésimos. Tem 3 casas depois da vírgula. Milésimo. 300 milésimos. É a mesma coisa que 0,3. Por quê? Porque 0,300, 300 milésimos, eu posso escrever na forma de fração. 300 sobre 1000. Né? Tem 3 casas, 3 zeros aqui. Agora, o 0,3 é 3 décimos. E o 300 milésimo também é 3 décimos. Ou seja, 0,300, 300 milésimos, é igual a 0,3, que é 3 décimos.